Queridos, eu não estive aqui domingo passado, mas eu acompanhei a reunião de onde eu estava. O pastor Josué ministrou uma belíssima palavra, não é? Salvo engano, a segunda queda de Satanás. É um tema inusitado, né? O assunto não é inusitado, porque todos compreendem perfeitamente que uma é a queda da sua condição de perfeição para o estado caído, mas há uma outra queda que é a queda da exaltação para a humilhação, para a sua destruição. Ou seja, o evangelho é o poder de Deus para destruir a consciência diabólica que atua nos filhos da desobediência. Enfim, como ele próprio colocava, dizendo estranho começar um ano com mensagens como essa, com esse teor. Aí em seguida vem o pastor Alexandre, né? O magistério dos sofrimentos e a cruz de Cristo. Não há tema mais importante do que esse na nossa atual situação. Porque se nós compreendermos de fato esses assuntos tão importantes, porque são assuntos de natureza eterna ou que comprometem, né, a nossa eternidade, não são assuntos que você pode deixar de lado. Você tem que entender, compreender e experimentar na sua própria vida esses assuntos. Então, certamente são assuntos que vão nos elevar muito, não é? Queremos hoje convidar os irmãos a refletir um pouco sobre a condição humana. A condição humana. Existe uma expressão no âmbito da filosofia que é muito interessante. É porque nós quase não paramos para pensar essas coisas, né? Uma palavra alemã, Dasein, não sei quantos de vocês já se depararam com tal palavra, mas Dasein seria o homem jogado no mundo. Lógico, não é bem essa tradução, literalmente, o ser aí. Então, vai que bobagem o ser aí, o que quer dizer isso? É alguém pensando que o ser humano, ele está no mundo, e no mundo onde ele está, ele vive uma condição humana. Diferentemente dos animais, das árvores, ou de qualquer outra criatura, o homem, ele está sempre espantado diante do mundo. E o que tanto nos espanta? Há muitas coisas, né? Mas, sobretudo, aquilo que nos afeta diretamente. Olha para a sua vida por um momento e você vai perceber. Olha para a sua casa, olha primeiro para a sua vida, aí olhe para a sua casa. Você, marido, você tem uma esposa, vocês pais têm filhos, filhos têm pais, né? E você vai observar que cada um de nós temos várias experiências dolorosas. A nossa vida é uma constante surpresa, porque agora eu estou aqui, né? Tá tudo bem, mas daqui a pouco, daqui a 3, 4 horas, eu posso estar morto e a minha família se deparar diante de um espanto. Tudo acontece muito rapidamente, sim ou não, pessoal? Acontece rapidamente e você fica espantado diante dessas coisas que acontecem e muda completamente a sua vida. Sua vida se altera. E nós não queremos alteração, e nós não queremos mudanças, e nós não queremos surpresas. Se dependesse de nós, a vida seria uma coisa engessada, moldada à nossa maneira. Mas de repente está tudo bem, todo mundo feliz, comendo carne, brincando, viajando, tem dinheiro, não tem a vontade, mas tem o suficiente para, né, fazer algumas coisas boas. Aí de repente uma dor, essa dor aumenta, não, toma um remedinho, descansa, vai melhorar, dorme um pouco, a dor continua, vamos ao médico, o médico vamos fazer um exame, aí tal, um problema. E aí você puxa, aí o teto desaba, o chão se abre, fica todo mundo espantado diante da iminente
possibilidade da perda daquele que nós amamos. Vocês entendem isso? A doença vem, a morte vem, a separação vem, casais se separam, você nunca imaginou, mas aquele casal era tão bonito, era tão legal, acaba a família, o filho se perde. Ou seja, o homem vive esse espanto constante. É a condição humana do homem agônico, do homem angustiado, do homem perplexo. Não temos como fugir. Isso é assim, e é em todo lugar onde houver um ser humano, onde houver uma inteligência, uma razão, uma psique humana, haverá essa perplexidade diante dos sofrimentos. Agora, se é assim, o que falar sobre isso se as coisas são como são? Ora, o fato é que nós temos que saber como lidar com essas coisas, como lidar com a perda, com a dor, com a enfermidade, não é? Porque senão é possível que a gente fique anos e anos nesse sofrimento e não aprendamos aquilo que se deve aprender. Afinal, o sofrimento, ele é um professor. O sofrimento é um mestre. O sofrimento é um pedagogo. Por isso o nome da mensagem, o magistério dos sofrimentos. Mas para não ficar uma coisa bem generalizada, lembramos que Deus criou o homem. Venha comigo. Deus criou o homem. Em Gênesis capítulo 1 e no capítulo 2, no primeiro, vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. E diz acerca do homem que ele tenha domínio, que ele governe sobre tudo, sobre todos. Ou seja, você olha para o homem do texto bíblico, ou para o homem criado, ele é um homem excelente. Você não vê naquele homem a agonia, a angústia e a perplexidade dos homens que somos nós. Parece que o Adão, lá no Éden, não tinha o Dasein. Parece que não tinha o ser aí, o ser jogado no mundo, o ser perplexo com a sua própria existência, com as suas dúvidas, com as suas angústias. E as angústias são de tantas espécies que somente experimentando nós vamos poder entender cada uma delas. E a nossa vida ainda é muito pequena para experimentar todas as perplexidades. Agora pense comigo. Às vezes é tão fácil você chegar a olhar para uma pessoa que tem uma condição homoafetiva. Não tem essas pessoas? Existem. Aí você olha, como você não sofre a perplexidade do outro. Que palavra que não quer sair hoje? Você não sofre a perplexidade do outro. Você não tem um espanto dele, porque é a experiência da pessoa. Aí é fácil você categorizá-lo conforme você quiser, o nome que você quiser. Você dá um nome bem feio, um nome pejorativo para a pessoa e está tudo bem e a vida segue. Mas aquela pessoa, ela está também na perplexidade da sua condição humana. Eu nunca contei para a igreja assim coletivamente, já contei para alguns irmãos em particular. Mas imagina vocês, abre um parêntese aqui, tá? Eu já volto lá em Gênesis capítulo, o homem é a imagem de Deus, só para vocês entenderem o que é a perplexidade humana, nesse quesito que eu estou colocando. Uma vez nós abrimos igreja de Goiânia, em São Paulo, né? No início nós tínhamos igrejas físicas em alguns estados, e aí numa conferência, um irmão me procurou e falou: pastor, vai lá em casa. Eu ia passar uns 3 dias lá com os irmãos. Vai lá em casa. Eu falei: que horas que você quer? Não, vai a tal hora. Aí eu fui à casa dele e ele começou a história assim: olha, pastor, eu sou cristão desde minha adolescência. Esse agora já era um homem de uns 30 e poucos anos,
casado, esposa, uma filha. Aí, e ele dizendo, aí eu venho sofrendo na minha vida algo que me corrói, me destrói, me maltrata. Até em tirar a própria vida já pensei, porque é algo que eu não consigo lidar, é aqui dentro de mim, não é fora de mim, está aqui dentro. Daí, olha a história dele. Um dia passando, vi que estava se inaugurando uma igreja, ele chamou de igreja. E o nome da igreja era assim, olha, de volta à palavra. E ele dizendo, e quando eu vi de volta à palavra, ele parou e pensou, poxa, de volta à palavra, então, se esses irmãos voltaram-se à palavra, eles vão ter uma resposta para mim. Se é de volta à palavra, e aí eu vim, fiquei com vocês, e já se vão anos que eu estou aqui com vocês. E agora, por não aguentar mais, eu decidi pedir ajuda. Conta. E ele disse que desde a sua infância, ele tinha que lidar com o problema da homossexualidade. Mas onde vai parar isso? Vocês vão entender. E ele, numa família, na infância, né, católica, tradicional, há muitos anos, muito tabu, muita coisa, aí ele não tinha o que fazer, e ele ficava ali, firme e forte, calado, sofrendo a sua perplexidade sozinho, sabendo ele, essa é a voz dele, né, que isso não podia ser levado adiante. Então ele tinha um problema, não pode levar adiante, está tudo bem, ele está resolvido que não vai levar adiante, mas ele tem um problema, fica adolescente, fica jovem, e nunca havia namorado nenhum homem, nenhuma mulher. Eu estou tratando disso, não é sobre exatamente o tema, é perplexidade. Como o ser humano, no mundo, ele vive algo e que ninguém pode entender esse mundo aqui dentro dele. Isso aqui é só um parêntese, tá? Já volto em Gênesis capítulo 1, lá do homem imagem de Deus. Daí, um dia, ele nessa perplexidade dele, porque não podia dizer nada para ninguém, não podia fazer nada, era uma pessoa que tinha que viver o seu mundo isolado do mundo de todo mundo. Um dia alguém disse, fulano, olha, vamos ali, tem uma reunião, vai ter um retiro chamado Encontro com Deus. Lá Deus se encontra com as pessoas se encontram com Deus, é uma maravilha. Ele falou, então é tudo que eu preciso, eu preciso me encontrar com Ele e conversar com Ele, e Ele vai resolver meu problema. Está resolvido, eu vou me encontrar com Deus. Rapaz, que coisa boa. Por que eu estou contando isso? Para vocês observarem, primeiro, a boa intenção de alguém que traz consigo uma condição e que sozinho está lutando em busca de uma solução. Isso é perplexidade. E poderia ser qualquer outra situação humana, não exatamente essa. Eu trouxe essa, não sei por qual motivo. Foi se encontrar com Deus. Chegou lá, se encontrou com o pastor. Fez tudo, o pastor falou, escreve no papel aqui seus pecados, coloca tudo aqui. Ele confessou para o pastor o seu problema, e escreveu no papel, vamos colocar na fogueira, vamos queimar, e estará resolvido. Queimou na fogueira, horário direitinho. E agora? Ele falou, agora eu estou achando que deve estar resolvido, né? Exatamente. Animado, já foi batizado nas águas e agora está resolvido. Aquela emoção daquele momento, até ele descobrir que não havia mudado, não foi só uma emoção. E o pastor já viu que ele estava meio assim, já catou ele para o lado de cá, já entregou uma profecia. Deus diz que para você poder se resolver definitivamente tem que se casar. Porque é aí que Deus vai trazer a cura completa. Ele faz sentido. Faz sentido. Agora tem que arrumar a namorada, né? Não, Deus já preparou. Já pegou a irmã lá, já juntou e casou os dois. E aí já passava de 17 anos na época de casamento, perplexidade e sofrimento. Ele disse, pastor, e eu nessa condição nunca procedi de modo contrário, casado, fiel,
Agora pensa numa luta na hora de dormir. A mulher toda feliz, coloca um baby dollzinho, empina um pouquinho assim, para ficar ajeitadinha, né? Não faz isso? Não tem, tem essas coisas? Não tem? Vocês fazem besta. E deve fazer mesmo para os seus maridos, né? Lógico. Aí fica toda assim, e o irmão olha e misericórdia, meu Deus, me ajuda. Começa a suar. E ele sabe que ele tem um dever de comparecer, né, até o... vai suando. E assim os tempos passavam. E eu falei, tá, aí o que você fez? Aí acabou a história? Ele falou, não acabou a história. E aí que eu comecei a tentar resolver com aquele que pode. Só Deus pode. E aí ele falou, o que tem que fazer então? Tem que ir para o monte orar. Pastor, eu ia para o monte, fazia campanha, chorava em oração, Senhor, tira isso de mim, arranca isso de mim, me liberta, se é demônio tira, se é isso tira, Senhor eu não posso, Senhor eu não quero, Senhor estou sofrendo, Senhor me ajuda, Senhor chorando, pedindo. Falei, ele diz o quê? Nada. Não disse nada. Mas nada, nunca disse nada. Aí ele apelou para o jejum de Daniel, 21 dias. Ele só queria uma solução. Quem está entendendo? É só uma solução. Ele não é vagabundo, não é como dizem, né? A pessoa fala, é safado, não fala, a pessoa não fala. Não, pelo contrário, que não tem nada a saber. Ele só quer saber, entender. Ele entende, ele vai para o inferno, ele é um condenado, Deus não o ama, Deus não o quer, ele quer saída, ele quer solução. Bem, conclusão, ele falou assim, pastor, está aí, então, tudo eu já fiz, já me encontrei com Deus, que foi com o pastor, não deu certo, queimei pecado, já subi monte, já orei, já jejuei, já fiz de tudo, continuo puro, na minha vida cotidiana, eu tenho uma esposa, puro também, com ela acontece, mas você sabe a dificuldade. Então, como vocês estão de volta à palavra, eu quero que você me dê uma palavra. Aí ele me apertou, né? Porque eu poderia dar uma resposta simples, curta. Companheiro, infelizmente é isso aí. Você vai se lascar todinho, como já está lascado. E se você continuar assim, é capaz que você vá para o céu. Continua assim. Não, é assim mesmo. E talvez nem vá, porque essa gente ninguém sabe se vai, né? Não poderia resolver isso? Não é assim que se resolve em todo lugar? Conclusão, aí eu falei, não, me dá um tempo, eu vou embora para casa, eu vou pensar, vou orar, ver uma resposta. Bem, eu não vou continuar contando porque é longa a história. Quando eu voltei lá, eu levei 5 respostas para ele, que não eram respostas. Não era a resposta. Falei, bem, eu pensei o seu caso, e levando em conta tudo o que você disse, só é possível 5 situações. Ou Deus, né? Ele condena você pela sua condição, e ele vai te jogar no lago de fogo, por causa disso, porque ele não pode admitir, e ele até que gostaria de te libertar, mas ele não dá conta, não tem poder. Falta-lhe poder, por isso ele não faz nada, está calado, não faz nada. Isso eu coloquei como, é para ele pensar, é possibilidade. Ou então Deus condena, Deus vai te condenar, ele tem o poder para libertar, mas ele é ruim, ele não liberta, só para te ver no fogo. Aí eu coloquei 5 possíveis respostas. E falei, qual delas? Eu falei, não sei. Foi o que eu pensei, foi o que veio na minha mente. E agora? Falei, não sei, você pensa essa resposta aí? Conclusão, enfim, deixa para lá, o final. O final da história é mais pessoal. Tá, mas isso não é uma perplexidade humana? Alguém fala, eu não acho perplexidade humana. Lógico que não é para você. Lógico. Talvez a sua perplexidade seja não conseguir ver uma mulher na rua, porque você é muito macho. Tão macho que quando olha para uma Coca-Cola pensa que é uma morena de saia vermelha. Tem gente que vai para a feira e quando vê aqueles manequins, porque antigamente os manequins eram feios, não era? Os manequins de feira
de loja. Aí resolveram colocar os manequins tudo bonito. Eu vejo irmão babando nos manequins, já vi. Falei, gente, é um manequim, irmão, não é possível. Até no manequim você fica olhando. Falou, não, estou olhando o preço. Preço de quê? De lingerie? Você usa? Não, é para minha esposa. Eu falei, deixa ela saber que você anda olhando os manequins na rua. Talvez a sua perplexidade seja exatamente essa. Na sua heterossexualidade tão gloriosa, não é, máscula, poderosa, imponente. Eu ia falar impotente. Às vezes também é a sua perplexidade, essa coisa velha pendurada não serve para nada. Talvez seja a sua perplexidade. Por que não? Perdoe-me eu colocar deste modo, mas eu estou tentando apelar para vocês entenderem as coisas um pouquinho melhor, da intensidade com que eu estou olhando daqui de cima. Eu não sei se eu coloco, mas vocês sabem, né? A perplexidade da nossa irmã Delise ali, não é a perplexidade? Alguém sente o que ela sente? Ninguém. Você só pode ficar assim, com ar de piedade, vai dar certo, conte conosco, mas é só isso que você pode fazer. A perplexidade é dela. No dia 31 aqui, ou melhor, no dia 29, a Tainá aqui à frente, falando da perplexidade da família dela diante do problema que a família passou em relação ao pai. Vocês lembram? É perplexidade. É o ser no mundo, impotente diante de algo que é maior do que a própria pessoa. E ela não sabe às vezes o que fazer com isso. Essa é a grande questão que nós queremos trazer sobre o magistério do sofrimento. Bem, então são diversas as perplexidades, né? É o homem aí, é o ser no mundo, lançado no mundo. Bem, mas voltando para Gênesis capítulo 1, quando Deus cria ali o homem, aquele homem parece que ele não tem essa perplexidade. Já observou? Você lê lá, ele está num jardim. Jardim do Éden poderia ser traduzido uma tradução mais livre, mais espontânea, Jardim das Delícias. Está lá o homem no jardim, a imagem, aquela figura, a Evona lá do lado dele, o Adãozão lá, coisa mais linda, um casalzão bonito, sadio, não tinha cárie, ou tinha cárie? Não tinha nada, mau hálito não tinha. Até o cocô era cheiroso. Tudo era bonito, muitas árvores, muita fruta, muita coisa bonita vivendo. Aí dava a tardezinha, vinha uma brisazinha. Quando ele sentia uma brisa diferente soprando a face, era Deus que vinha ter comunhão com ele. Que maravilha. Aquele homem não tem perplexidade nenhuma. Mas aquele homem é o homem ideal, né? É o homem, a imagem e semelhança de Deus. Este é o homem ideal. Só que este homem, num dado momento, vocês conhecem bem a história, ele se vê fora do Jardim das Delícias, ele é expulso do Éden, e agora sim, os dois estão lançados no mundo. Aí começa o seu Daisen ali. Lógico, estou tomando que a escritura, o contexto histórico, como... Agora Adão e Eva, neste mundo fora, né, do Éden, sem os cuidados, sem a proteção, sem nada, estão lançados e expostos. E aí começa a perplexidade. Basta você ler o que se segue a Gênesis capítulo 3, no 4, Caim já mata Abel, aí o Caim foge para uma terra distante, começa uma civilização sem Deus. Nesse lugar lá nascem muitas pessoas e vai se povoando aquela região. Daqui a pouco chega um camarada em casa e disse para sua mulher: hoje eu matei um homem porque me pisou, e matei um rapaz porque, sei lá, me empurrou, sei lá o que ele fez, alguma coisa desse sentido. Esse homem já tinha 2 mulheres, Zilá, Ada e Zilá, e o pau vai quebrando. Capítulo 6 diz que a terra estava cheia de violência, Deus tem que destruir a terra, e assim a história toda, ela está marcada por conflitos, por doenças,
por mortes, por homicídios, assassinatos, desgraças e misérias. A humanidade está perplexa desde a entrada do pecado. Agora, como lidar com isso é a grande questão. Daí é que Deus, preste atenção, Ele diz: eu vou enviar uma salvação para vocês, eu vou mandar o Salvador, o prometido. E esse prometido, o que ele faz? O que o Verbo faz? E o Verbo se faz o quê? Carne. Agora é o próprio Verbo que se faz homem e entra no teatro da história. E agora este Verbo, esse Logos, ele vai ter que atuar enquanto homem. E ele vai ter todas as suas perplexidades, como nós. Lembra lá de Hebreus capítulo 4, em que o escritor vai dizer que Jesus Cristo foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança? Passou frio, fome, foi desprezado, foi cuspido, injuriado, insultado. Ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que é a dor, ele sabe o que é a enfermidade, ele sabe tudo, porque ele viveu na carne. Ele tinha carne e nervos como nós temos. E a Bíblia vai dizer que ele se fez carne, se fez homem, porque somente sendo homem, sofrendo como homem, sendo na perplexidade do homem no mundo, é que somente assim é que ele saberá e poderá socorrer os filhos de Abraão. Porque para socorrer tem que sentir na pele o que o outro sente. Se você não sente na pele o que o outro sente, você não socorre. Você faz uma oração e vai embora. Então ele sofreu o que os homens sofrem. Por isso que ele pode então socorrer. E quando então, foram 33 anos de experiência humana de Jesus. E no livro de Hebreus, no capítulo 5, versículo 7 em diante, vai dizer que ele, Jesus, nos dias da sua carne, o que aconteceu com ele? Ele aprendeu, vamos lendo, né? E ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, o que aconteceu? Ele aprendeu. Embora sendo filho, o que aconteceu com Jesus? Ele o quê? Fala. Aprendeu. Você pode se colocar em paridade com Jesus? Não. Ele é Jesus. Mas é homem também, só que ele é o Cristo encarnado diretamente em Jesus. Você não, você é o filho da irmã Maria e do irmão Joaquim. É diferente. Primeiro nesse sentido, ele vem, o Verbo se faz carne e tal, você não. Enfim. Mas se o filho aprendeu, ele aprendeu o quê? A obediência. Embora sendo filho, olhem para mim, gente. Embora sendo filho, ele aprendeu o quê? A obediência. Por meio de quê? Pelas coisas que sofreu. Os sofrimentos foram um mestre, eles ensinaram. Os sofrimentos foram usados enquanto um mecanismo de educação de Jesus, da sua humanidade. Por isso que quando ele estava na cruz e declarou as últimas palavras dizendo: Pai, está tudo consumado, o famoso tetelestai. Infelizmente a maioria dos cristãos, presta atenção, não é uma crítica, é só um dado para te livrar de cair numa situação dessa. Quando eles pegam a palavra tetelestai, eles querem saber o significado, eles recorrem a quê? A um dicionário. Mas a qualquer dicionário?
Não, dicionário bíblico. E aqui está o grande problema para você que quer entender melhor a Escritura. O dicionário bíblico não tem relação direta com as palavras da Bíblia. Porque as palavras da Bíblia, elas eram palavras da língua em que quem escreveu falava, e que lá eles falavam a língua usando o vernáculo pátrio, o vernáculo gentílico, o vernáculo deles. E aí ficou aqui. Para você entender tetelestai, você tem que procurar um dicionário grego, não um dicionário grego bíblico, porque o dicionário grego bíblico, ele não traz o sentido da palavra, ele traz o sentido teológico da palavra, porque as palavras sofrem um processo de teologização. As palavras, elas são dadas pelos doutores da teologia, eles dão um significado místico a elas. Enquanto no momento em que as palavras da Bíblia foram ditas ou escritas, foi usado um vernáculo do povo. Jesus dizia, não eram as multidões do povo? Então, Jesus falava, o povo entendia ou não entendia? As suas palavras. Entendia. Aí você vai no tetelestai, no bíblico, o que vai dizer lá? Naquele tempo, quando aí escrevia uma história bonita, tetelestai vai significar que o preço está pago. No dicionário bíblico. Pega um dicionário comum, porque tetelestai é uma palavra que qualquer pessoa usava naquele tempo. Como hoje nós usamos a palavra outono, todo mundo não usa, mas alguém pode amanhã pegar essa palavra, outono, e dar a ela uma carga teológica. Outono significa aquele período anterior à grande tribulação. Pode ou não pode? Como é o outono é aquele período do ano, tem rijos ventos, as folhas caem, e o vento sopra e as folhas ficam precedendo algo que anuncia chegar, algo iminente. Aí você pode dar uma carga, teológica para a palavra outono. Mas se você chegar para qualquer pessoa, o que é outono? Outono é a terceira estação do ano. Pronto. Tem nada de... Entenderam o que significa dar uma carga teológica sobre uma palavra? Jesus, por exemplo, falou assim, olha, primeira vez que aparece na Bíblia a palavra igreja, Mateus capítulo 16, versículo 18, eu edificarei a minha igreja. Ele falou, eu edificarei a minha eclésia. Qual o sentido aqui dessa palavra? Pergunta para os gregos, que eles que falavam. Vai perguntar para Platão, que lá tinha a eclésia da polis grega. Só que não era aquela eclésia, é a minha eclésia. Ou seja, lá era um ajuntamento de pessoas chamadas, separadas, escolhidas. O estrangeiro não podia participar, não. Agora aqui é a minha igreja, são os meus chamados. Aqueles que eu separo, é a reunião, é o grupo. Porque igreja, não, igreja é grupo. Eu sou igreja, você é grupo? Não, então não é igreja. A palavra eclésia tem esse sentido e pronto. Esse prédio é igreja. Não tem isso, prédio é prédio, é galpão, qualquer coisa. Enfim, mas voltando aqui, o fato é que, quando Jesus diz, tetelestai, está consumado, aqui começa a mensagem, tá, irmãos? É assim mesmo, não tem jeito. Mas ele estava apenas dizendo, Pai, aqui está o homem que sofreu tudo o que precisava sofrer, que experimentou tudo o que precisava experimentar, para chegar a ser este homem acabado, este homem concluído, este homem está consumado.
está feito. Este homem, o homem que um dia o Senhor desejou, o homem que o Senhor um dia planejou, está aqui. Jesus na cruz, e somente na cruz, no alto da cruz, é o homem consumado que Deus busca. É de estranhar, mas o fato é que a Bíblia chama Jesus, não sei se você sabe disso, de serpente. Pastor, a serpente é o diabo. Também. Só que o diabo é uma serpente astuta, é uma serpente rastejante, terrena, animal, diabólica. E Jesus, serpente, é serpente de bronze. Sabe o que o bronze significa no contexto simbólico da Bíblia? Julgamento. Se ele é serpente de bronze, ele é um homem sob julgamento. É um homem que se coloca debaixo do julgamento de Deus e diga: Deus, aqui está o homem, julgue-o, trabalhe este homem poderosamente. E o modo de Deus trabalhar é você, serpente de bronze, vai caminhar até a cruz e vai ser estendido na cruz, porque você vai ser, ao contrário da serpente rastejante, você vai ser serpente suspensa, erguida, celestial, julgada, tratada. Na verdade, a serpente mesmo, quer dizer inteligência. Não tem serpente que tem, está no zoológico. Porque uma consciência, inteligência astuta, que se vê tão dona de si, tão cheia de si, tão pretensiosa, ela fala: eu não vou viver pela vida, eu vou viver por mim mesmo. Isso é Satanás, é o Lúcifer caído, é o homem caído. Aí vem agora Jesus, homem. Lucas, ao descrever a genealogia de Cristo, disse que ele é filho de Adão. Adão. Jesus, filho de Adão. Sabe por que Lucas faz isso? Para dizer que ele é homem. Homem de fato, sem simulacro, sem mentira. Porque se ele fosse um homem diferente, cheio de regalias, cheio de... não estaria enganando a si mesmo e a humanidade, ao universo inteiro. Não, ele se fez carne e sangue, a nossa semelhança. E agora, como homem, esse homem, inteligência, ele olha para a humanidade e fala: vamos fazer diferente, vamos abrir um novo caminho, porque a humanidade está andando no caminho velho, no caminho de Adão, um caminho largo que desce a morte. Vamos construir um caminho estreito que nos conduza a Deus, nos volte a Deus. E esse caminho é feito pelo homem Jesus. Entendam definitivamente isso. É o homem Jesus quem abre esse caminho. Não fosse o homem Jesus para abrir o caminho, se fosse só o Cristo na sua condição etérea, para que ele se faria homem se o homem não fosse necessário? Por que o verbo se faz carne? Você nunca se perguntou por isso? Por que ele se faz carne? Porque é um trabalhão. Você pegar o verbo eterno, que é Deus, emanado da divindade, e agora esse Cristo, em quem tudo existe, para quem tudo existe, vai entrar no ventre de uma menina que não tinha nem 15 anos ainda direito, ficar 9 meses sendo gerado, para nascer uma criancinha num corpinho tenro, fazer cocôzinho nas calças, ficar até 1 ano, 6 meses, 1 ano, 9 meses, a palavra que não fala porque é infante.
Por que isso? Por que esse processo duro e doloroso de ser homem e viver como homem? Porque o primeiro homem levou a humanidade à desgraça, e é somente o segundo homem que conduzirá a humanidade de volta ao Pai. Por isso, olhe para Jesus, homem. Ele é o homem que, diante das perplexidades, nos ensinou a como viver. Ele disse: no mundo tereis aflição. Ele fala com propriedade, não? Ele sabe o que está falando. No mundo vocês terão perplexidades, dor, perda, tristeza. Vocês serão traídos, abandonados, até mortos. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Palavras tão conhecidas e tão fortes e tão banalizadas. A gente fala desse texto, não sente a potência. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo: você terá aflições, você, sua família, será cercada por tribulações, angústias, dificuldades. Entenda isso. Então a primeira coisa a se fazer é: não desanime. É a primeira coisa. Não desanime. Olhe para isso como sendo o magistério, esse mecanismo divino que Ele usa para nos ensinar. Agora, eu anotei essa frase: não confundir os sofrimentos que nos conduzem ao aperfeiçoamento, não confundir este sofrimento que nos ensina com o mecanismo do sofrimento punitivo. Deus está castigando o indivíduo porque ele fez isso de errado. Não. Porque se você sofre um castigo, um sofrimento enquanto castigo por algo que fez, você não está sob a pedagogia do sofrimento, você está pagando a culpa. Por isso, não confundir o sofrimento do qual estamos falando com o mecanismo do sofrimento punitivo, concebido como expiação purgativa da culpa, que só gera ressentimento, clamor e vingança. Então, não pense que você está sofrendo para pagar algo, e depois que pagar, estará resolvido. Não é para pagar, não tem culpa aí. O que tem é um ser humano que precisa aprender o sentido da vida, que precisa aprender que você foi criado por Deus para ser conformado à imagem do seu Filho, e você e eu estamos tão distantes disso. E nós somos, apesar dos nossos sofrimentos, nós somos negligentes, zombamos do sofrimento alheio, ignoramos nosso próprio sofrimento, ignoramos as fraquezas dos outros, e vivemos nesse mundo comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, como se nada tivesse acontecido. Você veio a esse mundo, você teve a oportunidade de fazer uso desta existência para sair daqui melhor, aperfeiçoado. Abra sua Bíblia ligeiramente em Romanos capítulo 8.
versículo 26. Olha só. Depois em casa leia o capítulo 8 inteiro. Mas olha para mim, você que está sofrendo. Quem aqui não está sofrendo? Deixa eu ver as mãos. Quem não está sofrendo? Não está sofrendo. Não está sofrendo nada? Está ótima a sua vida? Sensacional? Depois nos passa a receita. Como viver neste mundo sem perplexidade? Lógico, tem umas que são maiores que as outras, né? Mais monstruosas, mais desafiadoras, mas não preocupa não que o sofrimento vai chegar. Ou então você vai ser recolhido da terra como homem que já alcançou o seu tetelestai. Mas olha aqui para mim, capítulo 8. Então você que está sofrendo alguma espécie de pressão, você que está sendo ameaçado por alguma coisa que é maior do que você, que tira seu sono, tira sua paz, seu descanso, que faz doer o seu coração, sua alma, o medo de perder, o medo de morrer, o medo de alguma coisa, você que se sente menor que o problema que te sufoca, presta atenção, versículo 26 do capítulo 8, também o Espírito de Deus, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Já leram esse versículo? Já cantaram essa música? Mas então receba diferente essas palavras. Olha, ouça. O Espírito de Deus nos assiste em nossa fraqueza. Esse verbo assistir é um verbo perigoso, porque a depender da regência verbal, ele pode significar duas coisas contraditórias. Eu posso assistir a um jogo de futebol ou assistir a um filme, logo eu estou ali passivamente olhando a situação, sem nada fazer, apenas passivo. Ou eu posso assistir a alguém que está enfermo, assistir no sentido de prestar assistência, socorro, ajuda, pegar na mão, conduzir, levar. E aqui no caso, esse é o sentido. O Espírito Santo nos assiste, ele não está assistindo aos nossos sofrimentos, ele está nos assistindo em nossos sofrimentos. Se você é crente e tem fé em Deus, sairá daqui hoje dizendo: Senhor, eu estou sofrendo, mas o teu Espírito está comigo, me assistindo nos meus problemas, nas minhas fraquezas, nas minhas dificuldades. Alguém melhor do que o Espírito Santo? Sabe quem é o Espírito Santo? É aquele de quem Jesus falou: ouça, eu vou. Mas Jesus vai nos deixar e diz: não, eu vou, mas eu vou enviar o outro Consolador, aquele que vai te consolar. Ele estará ao seu lado todos os dias, para te tomar pelas mãos, para te ajudar, para te erguer, para te fortalecer. Agora, ele não vai te tirar do sofrimento, não. Não, bobagem. Não vai. Por quê? Porque se ele nos tirar dos sofrimentos, ocorrerá que ele estará lutando contra aquilo de que nós mais precisamos. Veja o texto. E também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por que ele assiste em nossas fraquezas? Porque não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém, porque quando nós oramos, Senhor, tira esse sofrimento, Senhor, está doendo, Senhor, não aperta, Senhor, tira a pedra, Senhor, abre a porta, Senhor, me faz isso, Senhor, eu quero. Nós sempre estamos buscando um melhor ambiente de conforto, e aí fala: não, filho, lembre-se que o Filho de Deus, embora sendo filho, ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e você não deverá aprender também?
Logo, o texto é muito claro. Nós não sabemos orar como convém, e por isso o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo está orando por você, ele está intercedendo por você. Agora, o que será que o Espírito Santo está orando, hein? Qual é o conteúdo da oração do Espírito Santo? Isso aqui é uma linguagem bem humana, tá? Para falar de mistérios que ocorrem. Agora imagine o Espírito Santo chegando lá e dizendo: Pai, o Pai, diga, Espírito Santo, o que foi agora? Não, eu vim aqui clamar pela vida da Natália. E o que você quer para a Natália? Ah, Pai, ela está sofrendo tanto. Mas não é para tirar o sofrimento não, porque, Pai, o sofrimento está forjando uma outra pessoa necessária. O sofrimento está moldando um novo homem. O sofrimento está conduzindo a tua filha ao tetelestai. E numa linguagem bíblica e teológica, como vocês gostam, ela está sendo conformada à imagem do Filho de Deus. Então eu quero rogar para que o Senhor mantenha os sofrimentos, mas com muita graça, muito discernimento, para que ela não desista. É o que está dizendo aqui. O Espírito Santo nos assiste às nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. O Espírito intercede por nós segundo a vontade de Deus. Sabemos que todas as coisas, pausa, respira. Quando ele diz sabemos, é porque Paulo sabia. Quando ele diz sabemos, ele pelo menos deixa implícito que o destinatário dessa carta, no caso os romanos, sabiam. Eu quero saber se você sabe. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Difícil, né? De engolir essa verdade. É difícil. Irmãos, eu tive um período da minha vida aqui no DEVAP. Eu sempre conto minhas experiências, porque eu acho que são significativas, porque eu experimentei. Eu tive um período aqui no DEVAP muito difícil. Talvez vocês não saibam com propriedade, mas eu passei um período meio doloroso. Foi aquele período que eu estava caindo no abismo. Quem lembra da história? Não é? E tantas coisas aconteceram na minha vida que alguém de fora pode pensar ou perguntar: mas o que está acontecendo, né? O Alexandre, né, tal, nessa situação. Ixi, eu apanhei de todo lado. Mas foi a questão, Deus sabia que Ele tinha que me quebrar. Para construir uma casa nova, você tem que quebrar. E para quebrar, você tem que derrubar paredes que estão lá há anos e anos. E fala: essa parede aqui não serve para o projeto que eu estou fazendo, eu vou ter que destruir essa parede. E aí Deus começa a quebrar a parede, arrancar a janela, a porta velha, arranca alicerce que não está prestando. Vou fazer uma casa nova. Aí o tempo passa e somente depois é que, ao olhar para trás, eu olhando, você olhando para a sua experiência, cada um para a sua, somente depois fala: puxa vida, como aquelas coisas eram em si mesmas ruins, mas como Deus transforma as coisas ruins
em coisas boas. Não é que o ruim seja bom, não. É mal, o mal é mal. Deus não tem nada com o mal. Conversando com a irmã, agora há pouco, ela dizia: pastor, mas eu não vejo nada de bom nisso que aconteceu comigo. Eu falei: e não tem mesmo não, isso é ruim. E nem Deus deseja. Mas é que Deus, Ele transforma as coisas ruins dessa vida. Deus tira proveito, Deus tira lições, Deus tira ensinamentos. Deus nos ensina que nós somos fracos. Irmãos, para Deus me tirar da visão teológica e me levar para a visão orgânica, Ele teve que me quebrar, porque eu tinha, não sei se vocês sabem disso, nem eu sabia, descobri depois, eu tinha uma impecabilidade. Eu era reto, eu era impoluto. Ninguém podia falar nada de mim. E quando apontava, eu tinha uma justificativa bíblica. O povo tinha medo de mim. Conhecimento afiado. Uma vez o Pedro comentou aqui com alguns irmãos. Você comentou: Alexandre era tão bom de argumento, de Bíblia, que até ele estando errado, ninguém tinha razão. É mais ou menos isso que ele quis dizer. Foi mais ou menos assim, ou seja, o que ele disse tá certo, tem que ser, não tem jeito, não tem como escapar, não tem argumento contra ele. Não foi isso? Aí Deus fala assim: meu filho, é o seguinte, olha, você precisa avançar, você está engessado, que você pode até falar as verdades, mas a verdade não está aí em você trabalhando. Então só tem uma maneira de você pegar uma pessoa impoluta e levá-la a uma condição de reconhecimento, de humilhação. Só tem uma maneira: você mostrar para ela e para quem está em volta e para o universo inteiro que ela não é impoluta. E como é que mostra? É dizendo: ele é impoluto? É dizendo? Não. É mostrando. Você vai precisar passar por situações em que a sua santidade, a sua impecabilidade tem que cair, e você se envergonhar e falar: eu sou mesmo um filho de uma Raabe, desgraçado. Não foi assim que Deus fez com Saulo de Tarso? Não era poderoso? Ele era poderoso ou não era, Saulo de Tarso? O que Deus fez? Jogou ele prostrado no chão, cego, diante de uma voz, de um mistério que era maior do que ele. E ele falou: sem quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Para nós é só uma frase, né? Vocês não têm ideia do impacto. Dizer para Saulo de Tarso, prostrado, caído, cego, eu sou Jesus a quem tu persegue, é dizer: eu sou aquele que não cabe na tua teologia, eu sou aquele que não cabe no teu entendimento, eu sou aquele que não cabe na sua religião, nos seus dogmas. Ou seja, como é que você lida com aquilo que é maior do que você? Você não tem força nem de enxergar com teus olhos físicos, se não for eu te dando visão. Aí ele fala: o que tu queres que eu te faça, Senhor? Aí muda. Quem está entendendo? Então, o fato é que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque ele ora segundo a vontade de Deus. E Paulo diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Alexandre, e as coisas negativas? Pensa numa família que se dilacerou, houve divórcio, filhos sem pai, sofrendo.
Bem, isso não tem nada a ver com Deus, tá, irmãos? Nada a ver com Deus. São as mazelas do coração do homem. Só que Deus olha e fala: eu vou trazer ensinamento, eu vou ensinar, eu vou transformar, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqui é o desfecho dessa primeira parte da mensagem. Porquanto. Esse porquanto está trazendo uma primeira conclusão, porque foi dito que o Espírito Santo nos assiste nas nossas fraquezas, e nós não sabemos orar como convém, oramos tudo o contrário daquilo que Deus quer. Aí o Espírito Santo intercede, mas ele ora segundo a vontade do Pai. Perfeito? E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então tudo que está acontecendo na sua vida coopera de alguma maneira para o seu bem. Senhor, mas e a minha esposa dá um trabalho, Senhor? Pois é, ela coopera. Ah, meu marido é mongo songo. O seu marido coopera. Deus quer te ensinar, se olhar para o seu marido mongo-songo e acolher, e aceitar que ele é mongo-songo. Você tem 30 anos tentando mudar seu marido mongo-songo, não adianta. Deus te deu um mongo-songo, é para você aprender a conviver e a caminhar do lado do mongo-songo com acolhimento, com entendimento. Ah, eu vou deixar, eu vou arrumar um mais esperto. Vai. Vai, ué. Você vai ter que aprender a conviver com o mongo-songo, hoje, ou amanhã, ou depois. Então é melhor aprender agora. Você pode até escapar do problema, mas o problema te encontrará lá na frente, novamente. Enquanto você não for curado naquela área específica que você precisa, os sofrimentos não te largarão. É o magistério dos sofrimentos. Ele ensinou o próprio Filho de Deus nos dias da sua carne. Então, depois de tudo isso, a conclusão é: porquanto aos que de antemão conheceu, ou seja, por quê que tem que ser assim? Ora, por quê? Porque o Senhor te conheceu de antemão, Ele te predestinou para você ser conformado à imagem do Filho. Você tem que ser conformado à imagem do Filho. Agora, você imagina o Jailson. A Vera é engraçada. Você imagina o Jailson. Não é fácil. Deus escolheu o Jailson. Ele nem tinha nascido. Jailson, você vai ser conformado à imagem do meu filho. Se eu tivesse lá com Deus, eu iria dizer: o senhor tem certeza disso? Eu ia perguntar: o senhor tem certeza? Mas por quê? Não é fácil. Não é, Jailson? Ele sabe. E se não sabe, vai saber um dia. Paulinho, você pensa que é fácil? Não, meu irmão. Porque Deus nos conheceu. Não diz aos que de antemão conheceu? Conhecer aqui não é conhecer, não, igual a gente pensa em conhecer. Conhecer aqui se traduz literalmente assim: olha, porque Ele amou a você eletivamente.
um amor especial, profundo, um amor não somente de criador para criatura, mas mas amor de esposo para esposa. Essa é a metáfora, tá? Ele te elegeu, te predestinou para quê? Para você ser conformado à imagem do Filho primogênito. Então, esta é a resposta. Quando você estiver sob pressão, quando você estiver sofrendo, quando a dor chegar na sua casa, a angústia, a dúvida, o medo, a solidão, o abandono, a traição, a rejeição, e você for menor do que tudo isso, traga esse texto à sua mente. O Senhor me escolheu para eu ser conformado à imagem do Filho de Deus, e para Ele me conduzir a esse estágio, a essa condição de ser eu conformado à imagem do seu Filho. Ele está permitindo todos esses sofrimentos para me humilhar. Humilhar não no sentido pejorativo. Deus não humilha ninguém. Humilhar quer dizer, Ele quer mostrar para você que você não pode, que você não é tão bom assim, que você às vezes fala com as pessoas como se você fosse dona do mundo, que você quer que todo mundo ande conforme você quer, porque você é duro, porque você é murrinha, porque você é mau, você trata mal as pessoas, porque você só quer ganhar vantagem, você é malandro velho, gosta de ganhar vantagem em tudo. Não pode ver a pessoa que tem 10 contos para me dar, para me arrumar. Uma vez perguntaram, não dá 10 contos aí? Não, não tem não. O que é isso no bolso? É um colírio. Não, coloca uma gotinha aqui então no meu olho. É uma piada que faz sentido. Você é lerdo, no sentido de que você está devendo o outro e você nunca lembra. Engraçado, né? Não lembra. Aí vem um cara de lerdo para o outro, e o outro te olhando, te fulminando com os olhos, e você não vê, não lembra, não sabe. Deus quer mudar a sua vida, meu irmão. Tudo que é pecaminoso, que é da carne, Deus quer tirar. E aí então Deus permite o ambiente dos sofrimentos, e permite os sofrimentos como um meio de nos quebrar. Você não pode, você não é tudo isso, você precisa pensar em mim, em Deus, refletir na palavra, buscar orientação, buscar quebrantamento, e o Espírito Santo estará com você nessa trajetória toda, te conduzindo a cada momento. Tá bom? Se você se desviar do sofrimento, não tem problema, Ele não se desviará de você. Então faça bom uso das oportunidades. Semana que vem eu vou continuar a parte 2 dessa mensagem. Tá bom, queridos? Glória a Deus.